Fala, manos e manas, tudo bom com vocês? Eu sinceramente espero que sim. Vamos aqui começando mais um Contragolpe Cotidiano e hoje a gente vai falar de mais uma lei abstrata. Dessa vez, uma lei mais conhecida, que é a lei de Gerson, e também uma lei muito mais citada no dia a dia, tanto por pessoas que conhecem ou que também não conhecem a real definição dela. Então, bem-vindas ao episódio de hoje, a lei de Murphy. Então, produção, solta a vinheta. Bom, então como aqui no Contragolpe a gente sempre começa pela definição e eu tenho quase certeza que vocês estão aí ansiosos para saber o material que eu separei para vocês, então vamos a ela sem mais delongas. O autor dessa lei seria o capitão e engenheiro americano Edward Aloysius Murphy Jr., que teria dito a célebre frase sobre a possibilidade das coisas darem errado no ano de 1949. Murphy era um dos engenheiros responsáveis por um projeto de testes dos efeitos da desaceleração rápida em pilotos de aeronaves. Ele havia desenvolvido um dispositivo que monitorava a frequência cardíaca e a função pulmonar dos pilotos. Após ter instalado o equipamento, o aparelho apresentou problemas e ele foi chamado para consertar esses defeitos. E nesse momento, Murphy descobriu que a instalação do equipamento estava errada e acabou dizendo a famosa frase que originou a lei em questão. Abre aspas para ele. Se existe alguma possibilidade de alguma coisa dar errado, dará errado. Fecha aspas. Esse pensamento me passou pela cabeça. Se tratando de problemas, um dos problemas que mais acometem os homens que pensam, entram ou que já estão dentro de um relacionamento é a questão da vontade da sua parceira estar em ambientes de solteiros. Para falar mais sobre isso, eu separei um corte do Copini, onde ele explica de um jeito bem prático como você deve agir e não se autossabotar com eventuais desculpas esfarrapadas femininas ou simulações de uma suposta inocência. Mas vamos conferir mais de perto e aí depois a gente comenta um pouco mais sobre isso, tá? Então, produção, traz o Copini aí. Namorada quer ir pra balada sozinha. Falei que não gosto e ela me chamou de inseguro. Todos os homens têm que ser inseguros nesse ponto, então. O máximo que dá. Porque entrando numa vida de relacionamento, todos os aspectos que remetem a uma vida de solteiro ficam no passado. Não interessa se na cabecinha dela, ela tá indo numa balada só pra dançar. Dançar, deixar o corpo dela num ângulo que chama a atenção sexual de outros homens. Que outros homens bêbados podem se aproximar dela, já é uma coisa ruim. Não faz sentido que o homem queira e aceite que a mulher dele esteja neste ambiente. Se a mulher quer ir, ela faz questão de ir, mesmo que de maneira inocente, o que eu acho muito difícil, já é um indício de que o teu relacionamento vai te causar problema. De que essa mulher vai te causar problema. Se ela não abdica de ter o ego inflado numa balada para viver uma vida a dois contigo, vai te causar problema. É o quê? Bom, então agora sim, esse exemplo que o Copini trouxe é um exemplo, acho que muito bom. Ele, assim, num curto espaço de tempo, ele foi bem sucinto, claro. E esse é um problema que eu vejo que acomete muitos homens, né? Inclusive aqueles que já passaram por um relacionamento ou aqueles que eventualmente estão no relacionamento, certo? E as desculpas, quando o homem geralmente faz esse tipo de questionamento, são as mais esfarrapadas possíveis. Então, dizendo como, no caso, ele falou que a mulher vai dizer que você é inseguro, ou vai dizer que não tem nada a ver, que a maldade está nos olhos de quem vê, e não sei o quê, só que, na verdade, os homens eles são os excelentes calculadores de risco, ou seja, eles sabem exatamente como funciona a mente de outros homens, principalmente nesses lugares que são regados aí a bebida alcoólica e a cultura da pegação. Então, não vamos ser hipócritas aqui e dizer que esse negócio de eu só quero sair para dançar e tal. Não, se você quisesse dançar, você dançaria na sua casa, colocaria música e tal, mas você flerta com a possibilidade de acontecer algo, com aquela emoção meio que, né, tipo, interior sua de não saber o que vai acontecer, de às vezes pode ser um cara vai chegar e tal, só que o homem tá pensando de outro lado, né, pô, se às vezes o cara chegar, incomodar minha namorada, tipo, o que eu tenho que fazer e não sei o que, e se eu fizer alguma coisa eu eventualmente tô errado, porque na verdade é ela que acabou se expondo porque quis, se eu não fazer nada eu vou sair como covarde da história e tudo, então fica nesse dilema. Mas agora, separando aqui a análise que eu quero fazer sobre esse corte.
Perceba que nesse caso, a maioria vai usar ou apelar para essa coisa de insegurança, tá? Além de ser papo furado, como o Copini bem falou, ela ainda está operando com base na vida de solteira e não é alguém comprometida, querendo a atenção de outros caras, né? Como ele também acabou citando. Fora todos os pormenores de estar em um lugar como esse, nessa situação, onde ela fica lá rebolando e se exibindo por outros caras, os caras olhando e cochichando, se chega nela, se não chega, além da possibilidade de ter um retardado mais alterado, que em função da bebida alcoólica pode fazer uma investida nela, e aí você vai querer repelir o cara, e o cara vai achar ruim, e pode dar ruim para você, pois o cara pode estar em um grupo, e às vezes é o tipo de cara que sai na noite, e eu já ouvi relatos de outras pessoas que estavam dentro desse grupo e falaram, cara, existem pessoas que só saem à noite para brigar, para acabar com a vida dos outros. Existe, tá? Não vamos tirar aqui a natureza humana de às vezes ser ruim. E para arranjar briga, certo? E aí você vai ser o premiado e ainda no final ela vai dizer que não estava fazendo nada demais e que a culpa não é dela. E que ela não quer ficar com um homem que seja inseguro e se bobear ela ainda vai dar bola pro cara que era o bêbado xarope. Então assim, meus caros, não caiam nessa ladainha e lembre-se sempre do seguinte: ela é livre para fazer o que ela bem entender, mas você é igualmente livre para não aceitar isso, ok? Não importa o que seja lá, o que ela diga, que, sei lá, é uma vez que ela fizer questão disso, ao invés de ela estar no relacionamento com você, como também o Copini bem citou, e respeitar esse tipo de, vamos dizer assim, esse tipo de limite, entenda que a partir daquele momento, vou repetir, com calma, a partir daquele momento, que ela não respeitar, que ela não fizer questão de abrir mão disso para estar com você, para aqueles que ainda querem relacionamento ou para aqueles que estão num relacionamento, toda e qualquer eventual coisa que aconteça com ela é única e exclusivamente problema dela. Você não tem mais absolutamente nada a ver com isso e deve seguir a sua vida em frente, focando única e exclusivamente nas suas coisas, de preferência, já até sinaliza o término, corta contato e volta o foco ao seu trabalho, estudo, lazer ou qualquer outra coisa. Para quem gosta de dor de cabeça, lembrando que o nome disso é remédio, aspirina, tá? Não é você que tem que ficar sendo atormentado por problemas, inclusive, que não foi você que procurou. Bom, então recapitulando, os homens geralmente pensam que existe a capacidade de algo dar errado, como por exemplo nessa situação, e existe realmente uma grande chance de dar errado. Então esse é o primeiro vínculo que a gente pode estabelecer com a lei de Murphy, certo? Então a capacidade dos homens calcular a probabilidade de alguma coisa dar errado, principalmente na questão de relacionamentos ou em alguma coisa que geralmente o Trunks gosta de falar isso, né, em questão de estímulos e recompensas do ambiente, ou nesse caso, no contexto específico, que seria a balada, no que pode acontecer lá, onde muitas vezes, se você parar e analisar friamente, a desvantagem quase que única e exclusivamente vai para o lado masculino, certo? Mas também existe uma parte de que isso é uma incapacidade de aceitação por parte das mulheres, e é agora que a gente vai entrar nesse ponto. É a negação, praticamente que compulsória, de que existe um relógio biológico e que o tempo, uma vez perdido ou desperdiçado, não retorna. E que para elas isso pode significar a redução na chance de conseguir um relacionamento duradouro, ou até mesmo uma das coisas que até tempos atrás era muito procurada pelas mulheres e muito querida, que era o quê? A maternidade. Só que infelizmente hoje, inclusive, boa parte das mulheres entendem a maternidade como um fardo e tudo mais, e até para aqueles que são mais religiosos, né, que defendem que isso é um dom divino e tal, bom, mas algumas delas estão pegando esse dom divino e jogando na lata do lixo, né, inclusive dizendo que além de a maternidade ser um fardo, sendo pró-aborto, sendo, né, tipo, a favor de interromper a gestação em um momento ali onde já houve a criação, né, de órgãos e tudo mais, onde a criança já está em pleno desenvolvimento, onde já existe aqueles sinais nervosos que indicam que ela já está sentindo dor e tudo mais, então é aquela coisa, o fato de a criança não estar gritando de dor não significa que ela não esteja sofrendo dentro do útero quando, eventualmente, um médico ou alguma outra pessoa vai fazer um tipo de procedimento para estimular o aborto, né? Mas é aquela coisa, já que você não ouve, então logo não existe, né? Gostam de negar essa parte, mas tudo bem. Então, para especificar um pouco mais sobre isso, a gente vai conferir agora como esse discurso pró-libertinagem e amplamente incentivado e disseminado entre programas femininos, certo? Que são geralmente de humor, né? Ou não, no meu caso eu não acho muito engraçado, mas que tendem a falar somente coisas relacionadas
a sexo. É impressionante. E geralmente falam que quem só pensa em sexo é o homem. Mas aqui a gente vai começar a provar que isso não é verdade, tá bom? E para ilustrar essa situação, além da questão de maternidade, de sexo e tudo, calma que eu sei que às vezes parece que está tudo embaralhado, mas a gente vai começar a organizar agora. Eu vou trazer nesse exato momento uma análise do Júnior, do Submundo Intelectual, tá? Onde eu tirei algumas partes, tá? Então só deixei a parte principal que eu queria trazer para vocês, certo? Onde ele reagiu a um podcast, se eu não me engano, o nome do podcast é Quem Pode Pode, no qual estavam participando algumas atrizes da Globo, como a Giovanna Eubank, a Fernanda Paz Leme e a Thaís Araújo. Mas prestem atenção, né, especificamente nas falas da Thaís Araújo, para vocês verem como realmente está valendo a pena casar, e mesmo que depois de casado, quando não é o chifre ou o divórcio, é o desrespeito que tem a chance de vir a galope. Até porque elas só pensam no que mesmo? Produção? Filha, e sexo? Você perdeu a virgindade quando? Ih, demorei. 19, 18, 19. Eu fui com 18 também, gente. Ai, Eu fui 17. Encontrei uma pessoa aqui, ó. dei tarde. Não, mas ela transou mais que você, com certeza. Você transou muito? Transei pouquíssimo. Não, peraí. Posso contar? Conta. Você tá contando? Peraí, contando gente. agora. Quer que a gente fique em silêncio? Por favor. Tá bom, vai, silêncio, Eu gente, posso no me estúdio. perder. Peraí. Netinho é o negócio, Peraí, cara de jiu-jitsu, não tem? O Márcio, eu namorei o Márcio, fui noiva do Márcio, 4 anos. Lázaro, já são 3, ó, tá bem? Aí eu separei, né, do Lázaro. Sim. Eu fiquei 8 meses separada. E nessa separação você transou. Nessa separação, Aí deu pra caramba, né? a minha ideia era tipo JK, 50 anos em 5. Não! Caramba, mano! Olha só, lembra quando a gente fala pra vocês a respeito das fases, né? Que, enfim, muitas vezes as pessoas têm. E essas fases têm a ver com idade, tem a ver com tempo, tem a ver com emoções, tem a ver com experiências. Então, quando a pessoa tá muito tempo num relacionamento ou já namorou durante algum tempo e casou, no caso dela, quando ela separa, minha filha, ela tem saudades daquilo que não viveu. Não consegui. Não conseguiu. Consegui, gente, sou otária. Você já logo Sabe o que namorou. aconteceu? Você logo namorou. Eu comecei a namorar. Que burra. Olha que idiota. Gente, e aí Eu só fiquei transou com o separada há namorado. 8 meses. E aí eu comecei a namorar. Gente, para. E eu que separei e nem beijei. Mentira. Verdade, quando eu separei eu nem beijei. Burra também. Burra. né? também, Eu outras beijei, burra. mas aí eu queria, mas eu comecei a namorar, eu não tenho talento. Como foi cara. essa reconquista? Tava ruim, sabe? Eu casei muito nova, né? Eu casei com 25 anos, gente. A Se Giovana é alguém mais hoje nova. fala pra mim que casa com 25 anos, eu falo, não. Eu casei Não. com E olha que- 22. É louca. Louca, idiota. Entendeu? Eu não casei, E olha então que... tudo bem. Mas tô noiva. Parabéns. E olha que eu tenho um casamento, eu vou fazer 18 anos de um casamento 18, super gente. feliz. Maioridade, hein? Porra. Super feliz, Completando mas a assim... maioridade. Porra, pra que casar com 25? Fala, Aí se você arrepende? Não, Não. em absoluto, porque eu tenho um casamento muito bom. Mas Podia ter jovem. esperado um pouquinho. Podia ter mais. dado mais por aí. Ai, eu adoro. E Podia ter esse- dado mais. Esse término mais e não deu. E não Tentei deu. dar e não tem, né, gente? Tentei dar um pouquinho, já comecei a namorar, ó. Deixa eu dar um... Caramba! Podia ter aproveitado mais. Caramba, Thaís Araújo. Thaís Araújo, coitado do Lázaro Ramos. Na verdade, mano, esse podcast aí, eu já sei qual que é a deles. Eu já sei qual que é desse pessoal aí, velho. Toda a equipe, produção, entendeu? As meninas aí que apresentam. Ó, é todo cara ou convidada que senta aí, entendeu? Ou o cônjuge que sai passando vergonha. O cônjuge que sai passando, tipo, vergonha, sai, tipo, meio, sabe, esculachado do negócio, velho. Ó, é Angélica com o Luciano Huck. É Giovanna Eubank com o Bruno Galhaço. Entendeu? Agora, no caso, Thaís Araújo, né, com o Lázaro Ramos. A Débora Seco, pô, nem preciso falar, né, velho? Então, assim, mano, olha, é cada coisa que esse pessoal vive, se situa e tal, e abre o jogo, assim, né, sobre a relação, sobre tudo que tá passando, tudo que já passou. E aí, no caso da Thaís Araújo, beleza, ela casou com 25, namorou muito tempo, então, beleza, eu concordo, ela não teve tempo e nem tinha porquê, entendeu? Querer passar pela fase do carrossel. Mas, mano, ela falar que teve vontade e tal, que queria ter esperado
ficar mais tempo solteira, dado mais, tal. Pô, isso é muito deselegante, velho. Isso é uma falta de respeito com o cara, pô, com o casamento, com os filhos. Não, tem um relacionamento super bom, mas pra que casar com 25? Devia ter dado mais. Mano, é sempre assim, velho, é sempre assim. E aí, no caso da Thaís Araújo, ela ainda tem uma, pô, já pra você ter uma ideia, né? O pessoal prega tanto essa liberdade e tal, mas você já viu, ó, beleza que a Fernanda Paes Leme tá como exceção, mas, ó, Giovanni Bank, a própria Thaís Araújo, uma outra que foi aí também, que disse que, tipo, pô, ela era mais certinha e tal. Mano, esse pessoal fala pra você fazer uma coisa, mas na verdade eles vivem outra. Eles vivem uma outra realidade. Eles têm uma família, eles têm os filhos bem cuidados, os pais se preocupam, entendeu? Vivem juntos ali durante um tempo e, enfim, planejam tudo. Né? Primeiro filho, segundo filho, tá comemorando aí 18 anos de casamento, já é uma exceção. Não teve aquele passado agitado que todo mundo fala que é bom, mas ao mesmo tempo disse que queria. Pô, se eu fosse indicar pra alguém, não case cedo. Mas aí você tá totalmente ao contrário está invertida, o Thaís Araújo. Por que, Thaís Araújo? Meu, se o seu casamento tá certo, se você encontrou um cara legal, você tá 18 anos junto, você venceu, velho. Você venceu. Quem, na verdade, que tá solteira ou solteira e não tá encontrando ninguém da hora e tá ficando por aí na pista, essa pessoa pra mim tá perdendo. Como que você que tá casada com um cara não consegue entender que ele é o prêmio da sua escolha? Você escolheu o cara certo. Você retardar, entendeu? Entrar num casamento não ia funcionar. Não ia pegar o cara no melhor momento, entendeu? Vocês não iam ter o tempo de vida, a compreensão, a história de vocês, não iam ter os filhos, ia ser uma outra realidade. Muda isso aqui, muda tudo. Você não tá valorizando o casamento, pô, decepcionado. Um gapzinho aqui pra poder dar um Mas, pouquinho e voltar. Que demais! Ai, que delícia! Algumas coisas aqui a salientar. Então é engraçado perceber, né, que, por exemplo, essa última parte aí do áudio parece que foi um erro de corte, mas na verdade não foi, né, onde a Giovanna Elben tá falando, não, era só para dar uma escapadinha, para dar um pouco e voltar, né. Inclusive é uma coisa que a gente amplamente fala aqui pros homens, né, de quando eventualmente a sua ex termina pra você sem motivo, né, porque muitos caras falam, não, mas eu fiz tudo certo, mas eu tratava ela bem, tratava ela como uma princesa, e ela começou a me ignorar, começou a ser fria, começou a se afastar, aí magicamente ela termina e depois ela parece que existe uma iluminação divina onde ela acorda e fala, não, mas na verdade era você que eu queria, você era o amor da minha vida e tudo mais, quando na verdade ela estava andando no carrossel de pique e se comportando exatamente do jeito que elas descreveram. Então por isso que aqui eu sou completamente a favor da liberdade de expressão. Então, cara, não sejam a favor de fechar esses podcasts, não sejam a favor de censurar elas, porque assim, quanto mais elas falam, mais fica fácil de provar os nossos argumentos aqui. Então, assim, cara, é fantástico. É literalmente aquela coisa, a melhor head vem delas. Então, a única coisa que a gente tem que falar é continuem. E a única coisa que a gente tem que fazer é prestar atenção, certo? Inclusive, outro ponto que vale a pena destacar, se eu não me engano, e é o corte que eu vou trazer a seguir, que evidencia isso, ela e o marido dela, no caso, Lázaro Ramos, acabaram não tendo filhos. Pelo menos até o momento aqui que eu tô gravando, certo? E, assim, muitas mulheres também reclamam, né, que, nossa, os homens hoje estão crescendo sem força, que não sei o quê, afeminado, blá, blá, blá. Agora, imaginem a situação hipotética de que eles tivessem um filho, certo? E aí esse filho tá lá na escola, tudo mais, e lembrando que o material, uma vez que tá na internet, a internet não perdoa, certo? Tudo que tá gravado lá, fica, certo? Alguém vai ter acesso, alguém vai acessar, alguém vai lembrar, alguém vai trazer isso à tona, beleza? E aí você imagina que farra ia ser ali na volta da rapaziada, né? Então falando assim, pô, então quer dizer, sua mãe estava casada com seu pai, mas ela era louca pra dar uma escapada, ela era louca ainda pra sair dando por aí. Você imagina o sucesso que esse cara ia fazer na escola, né? Você imagina o quanto esse cara, na verdade, ia sofrer qualquer tipo de bullying, de zoação e tudo mais, e aí depois são as mesmas que ficam falando que não, que os homens são fracos, que não sei o quê, parará, piriri, pororó. Só que, na verdade, de certa forma, são elas que estão contribuindo para que muito dos sofrimentos dos seus filhos aconteçam, simplesmente porque ela não conseguiu ficar de boca fechada ou porque ela não teve um comportamento minimamente adequado para pensar nos possíveis efeitos de o que ela fala e do que ela faz podem acabar, assim, como podemos dizer, pode acabar batendo, né, por tabela no filho dela, certo? E acabar trazendo qualquer tipo de trauma ou qualquer tipo de revolta, né, e tudo mais, mas aí
Não, é só os pais que são capazes assim de fazer mal aos filhos, de bater nos filhos, né? Mas a gente também pode ver que existe um outro lado que a mãe também pode prejudicar e muito, né? A vida do filho, não só psicologicamente, emocionalmente, mas como também socialmente, né? Fomentando esse tipo de até de bullying, né? E de, vamos dizer assim, de chacota, né? Dele ser motivo de chacota entre os próprios homens, né? Porque a gente sabe exatamente como é que funciona, principalmente ali na época da escola esse tipo de coisa, tá bom? Mas voltando aqui, outra coisa que também me chamou a atenção, né, além do fato dela falar essas coisas e a das outras participantes, né, darem risada, né, uma risada até meio grotesca, na minha humilde opinião, é ficar incentivando, né, e especulando com quantos ela já havia transado, né, porque isso sinaliza, ou aparentemente na cabeça dela, sinalizaria de que elas são fortes, independentes, empoderadas e tudo mais. Só que eu percebi que esse mesmo entusiasmo que ela mostrou nesse trecho não foi o mesmo entusiasmo, né, que ela mostrou no trecho que eu vou mostrar para vocês. Então, quer dizer, ela sentir essa saudade do que não viveu não foi demonstrado, né, no corte a seguir, onde parece que toda essa farra e essa libertinagem acabou sucumbindo a um dos instintos biológicos mais triviais da mulher, que é o de ser mãe, certo? Então, produção, solta a amostra de realidade que a própria Thaís Araújo confessou em outro momento que supostamente ela estaria sofrendo por ter, vamos dizer assim, ignorado a passagem do tempo. Solta aí. Sabe aquela história que dá pra engravidar até os 40, 45 tranquilo? Que a ciência evoluiu, Solange Couto tá aí? É tudo mentira. Tem 6 anos que eu tô tentando engravidar. Sabe o que é isso? Já fiz de tudo que tem no mercado. Inseminação, simpatia, plantei bananeira, transei com hora marcada e nada. Aí, tudo bem, você é uma das advogadas mais bem-sucedidas do Brasil. Você tem dinheiro, é empoderada, conquistou tudo, fez todas as viagens que queria, Japão 2 vezes. Mas e daí? Hoje em dia, cada conquista minha só me lembra que eu não tenho um filho. Porque eu já sou mãe. Entende? Só falta chegar o meu neném. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Então vocês puderam perceber que, assim, são duas faces da mesma moeda, né? Então, por um lado, é comemorando esse tipo de comportamento libertino e tudo mais, né? E dizendo que tinha o tempo, inclusive elas mesmas falando que a mulher que casa nova, ela tá sendo burra e não sei o que, palavras delas, né? Aí no podcast vocês puderam ouvir, ou seja, elas mesmas estão incentivando as mulheres a não casarem, e depois ficam enchendo o saco aqui dos homens, quando os homens já decidiram que eles também não querem isso. Então, quer dizer, além desse duplo padrão na questão de, não, os homens precisam fazer isso, mas nós não queremos fazer. Então, não, cara, é aquela coisa. Se vocês são livres para fazer o que vocês quiserem, os homens também são livres para fazer aquilo que eles quiserem. Se vocês têm o critério de vocês, os homens também têm todo o direito de ter o critério deles. Beleza? Só que é aquela coisa, o tempo ele tem um péssimo hábito de punir as pessoas que o desperdiçam ou que não se dão conta de que ele está passando, certo? E quando você não consegue adequar a sua visão de vida e as suas prioridades a certas fases, exatamente como o Júnior citou, certo? Que para mim é exatamente o ponto onde o discurso dela acaba se perdendo. Então nem vou entrar no muito mérito do fato dela não ser mãe aqui, porque a gente também não vai ficar fazendo escárnio em cima da dor de uma pessoa, certo? Mas é aquela questão que vale da análise o seguinte, então quer dizer, você incentiva e fomenta com que as outras mulheres, e é só você ver o número de seguidoras que elas têm, tá? Que o que a gente está falando aqui não é nenhum absurdo. Tem milhões de seguidoras. Se você comparar as 3, então, sei lá quanto elas têm. Mas assim, você fica falando esse monte de coisa para as mulheres, né? Engraçado. E aí depois é aquela coisa, quando chega a noite, quando chega domingo depois do Fantástico, vem o choro no travesseiro, vem as palavras fazendo referências a algum tipo de virtude religiosa, ou aquelas frases filosóficas dizendo que no final tudo vai dar certo, de que o tempo de Deus é o tempo de tudo, não sei o quê, quando na verdade foi escolha sua. Certo? E assim, o que mais me chama a atenção na frase dela, nesse ponto, é a questão assim, de você estar completamente desconectada da realidade. Então, assim, se você não tem um filho, um herdeiro, uma filha, uma herdeira, por definição, você não é mãe. Assim como, por definição, o homem também não é pai. Então, essa coisa que ela falou por último, que tipo, eu sou mãe, só tô esperando chegar o meu nenê, meu bebê, cara,
pra mim, retrata outro devaneio da mulherada. Cara, qual a dificuldade que vocês têm que admitir que vocês não são mães? Porque, de uma certa forma, vocês optaram por isso. No caso dela, como ela bem falou, eu priorizei carreira, eu tive viagem, tudo mais, não sei o quê, só que existe a chance, obviamente que tem mulheres que não vão sentir falta disso, ok? Mas existe a chance de mais pra frente você sentir falta, de você querer e o tempo não vai voltar. E por mais que exista esse tipo de argumento, exatamente como ela falou, que existe, acho que no caso aí ela falou da Solange Couto, mas eu também vi alguma coisa referente a Cláudia Raia, de ela ter engravidado aí aos 50, 55. O que a mulherada, quando ouve esse tipo de discurso, tem que se perguntar, será que todas as mulheres vão ter acesso aos mesmos procedimentos que essas atrizes famosas e cheias de dinheiro tiveram? E outra coisa, por mais que você tenha acesso, será que o seu organismo vai responder de uma forma efetiva exatamente como o organismo delas respondeu? Será que você vai ter o mesmo sucesso que elas? A maioria das mulheres, creio eu, no Brasil, que é um país pobre, certo? Não vai ter nem acesso. E mesmo se tiver acesso, existe um risco muito grande, uma probabilidade considerável de que isso não dê certo. Então, assim, de novo, as mulheres, para as próprias mulheres, estão vendendo uma mentira, de que é ignorar a questão da passagem do tempo. Se você já resolveu consigo mesma de que você realmente não quer casar, quer se dedicar à sua carreira e tudo mais, acho que como, por exemplo, a própria Renata Fan fez isso, e você se dá bem, para você tá tudo certo, ok, só que não vem pagar de liberta, de empoderada e tudo mais, e depois ficar dizendo esse tipo de coisa, né, porque, assim, pra gente, eu não vou comemorar em cima da dor de uma pessoa, mas soa como hipocrisia. E imagino eu que para suas seguidoras, elas também vão ficar se perguntando, falam, pô, então você tá fomentando que eu não case com 25 anos, que eu deixe a vida para lá. Tá, mas aí você já tá, sei lá, quantos anos tentando engravidar e hoje você tem 40 e pouco, então aí você faz as contas, vai dar ali por volta de 30, aí não conseguiu casar, não tem filho. Então assim, aonde que essa conta fecha? Percebe que o próprio discurso se contradiz, né? Mas isso só prova a aplicação da lei de Murphy, nos dois casos, tanto no do Copini quanto no da Thaís Araújo. Lembre-se, para os homens, quando você está fazendo algum cálculo referente a esse tipo de coisa, de saída de balada, se existe a probabilidade de algo dar errado, possivelmente dará, certo? Pelos argumentos que a gente usou, e no caso das mulheres, a mesma coisa. Se existe para você a possibilidade de você querer ser mãe, de você querer ter um relacionamento, de você querer ter um casamento, é ideal que você pense nisso o quanto antes, porque à medida que o tempo passa, as coisas vão ficar mais difíceis para você, seja para arranjar um relacionamento ou mesmo para ser mãe. E lembre-se, lei de Murphy, se existe a possibilidade de algo dar errado, eu vou acrescentar só esse trecho, e ainda mais você não tiver pensado e nem se planejado, com certeza dará errado. Antes do encerramento tradicional, eu só quero relembrar mais uma vez nesse episódio e depois, fim de papo, não vamos mais tocar nesse assunto, ok? Recentemente teve uma pessoa muito próxima a mim que acabou tendo as suas redes sociais hackeadas, certo? Se eu não me engano foi o LinkedIn, e já vimos, acho que se eu não me engano, acho que o Júnior do canal Sobre o Mundo Intelectual, inclusive que eu trouxe aqui, ele também já passou por um episódio parecido, né, de ter algum tipo de ataque nas redes sociais dele e tudo mais, ou no próprio canal. Então eu queria avisar vocês de antemão, eu já falei isso no episódio anterior e vou falar pela última vez nesse, de que todo e qualquer tipo de produto, serviço ou qualquer coisa que eventualmente o contragolpe for fazer no futuro, primeiro será anunciado aqui nos episódios, certo? E provavelmente vai ser assim divulgado tanto no YouTube quanto no Instagram, certo? Então, se porventura alguém verificar aí no Instagram que tem uma pessoa, né, fazendo anúncio, pedindo para você depositar dinheiro ali, fornecendo uma chave Pix para você fazer uma transferência, certo? Ou falando para você investir em tal lugar, ou para você abrir conta não sei aonde e tal, não transfira seu dinheiro, não faça o que está sendo anunciado lá, certo? Seja um cadastro, seja um investimento, seja, sei lá, depositar dinheiro numa conta, não faça isso, porque provavelmente existe uma chance do canal aqui ter sido hackeado. Não só o meu, né, eu estou fazendo uma questão de avisar, mas provavelmente dos outros produtores de conteúdo também, que tem toda uma linha de raciocínio e tem toda uma maneira de proceder. Então, desconfiem, tá? Não cedam dados de vocês, qualquer que seja,
tá? E também protejam aí principalmente a questão do seu dinheiro, dando de ombros para qualquer tipo de anúncio ou pedido de ajuda financeira que eventualmente possa existir sem ter sido avisado previamente aqui no conteúdo dos episódios e estar disponível nas duas plataformas, tanto no Instagram quanto no YouTube, tá bom? Isso é um aviso mais para proteger principalmente vocês, ok? E agora sim, chegamos ao final mais tradicional possível do Contragolpe Cotidiano. Antes de encerrarmos, sempre vários lembretes. Não se esqueça de acompanhar o conteúdo do canal pelo Amazon Music, pelo Apple Podcasts, pelo Google Podcasts, pelo Instagram, pelo Spotify e também pelo YouTube, tá bom? Pelo YouTube, por favor, quem não tiver inscrito, por favor, considera se inscrever, tá? Isso ajuda a gente pra caramba. Entra lá, deixa o seu like, interage com a gente, fica à vontade na seção dos comentários, entendeu? À vontade não é aquela coisa de andar pelado pela casa, nem pôr o pé em cima dos móveis, mas vocês já entenderam exatamente o que eu quero dizer, tá bom? Sintam-se à vontade lá para interagir, para comentar e para trazer novas ideias, beleza? Na questão do Spotify também, uma coisa que eu tenho percebido é assim, a gente já tá atingindo um número de seguidores legal, né? Só que ainda tem muita gente que não avaliou o podcast no Spotify. Acho que, se eu não me engano, eu só tenho 17 avaliações de mais de 150 seguidores que tem no Spotify. Então, por favor, entrem lá e avaliem, tá? Não custa nada, tá bom? E eu vou explicar aqui novamente como vocês fazem. Na página principal tem os 3 pontinhos ali, tá? Você clica nesses 3 pontinhos, vai abrir uma lista com vários submenus. Um dos submenus tem um ícone de uma estrela. Você clica lá e aí você vai poder fazer o ranqueamento, né, do número de estrelas, de preferência aí de 5 estrelas pro Contragolpe, tá bom? Porque isso sinaliza pro Spotify que o conteúdo que você está consumindo agrega algum valor para você e isso também ajuda aqui a gente na produção do conteúdo, tá bom? Se vocês quiserem entrar em contato comigo, fique à vontade para falar através da DM do Instagram, tá bom? Ou mesmo pelo e-mail do canal, contragolpecotidiano@gmail.com, onde vocês podem mandar relato, pode fazer eventualmente uma sugestão ou, né, quiser apenas fazer um desabafo no intuito de que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, ok? E também não se esqueçam, principalmente na questão do YouTube e também do Spotify, de vocês ativarem o sininho para que vocês recebam a notificação toda vez que eu postar um episódio novo, tá bom? Por hoje é isso, um abraço e até a próxima.